Bem, agora eu vou fazer um vídeo respondendo uma pergunta que sempre fazem sobre o material cirúrgico, o que é que se usa na neurocirurgia. A gente tem um vídeo aqui já de instrumental, que a Mayara fez instrumental cirúrgico, mas tem muito desses materiais que são materiais que a gente usa e descarta, e que aí que eu pedi alguns vencidos para a empresa só para mostrar aqui para vocês terem ideia, né? Então assim, todas as vezes, né, que a gente vai falar de neurocirurgia, né, a gente usa uma série de instrumentais, né? Muitos deles são reutilizáveis, que são aquelas caixas de material que eu filmo, né? Muito lá no history do Instagram mostra, mas tem alguns que são materiais descartáveis, né? Que a gente utiliza e depois são jogados fora, né? Então aqui tá alguns deles que eu consegui só para mostrar para vocês que são materiais de uso único, né? A maioria deles, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, que esse aqui vocês veem quase todo o vídeo, que é um bipolar. O bipolar é um dos materiais que revolucionou a neurocirurgia. Vocês conseguem ver que eles têm uma ponta dourada, tem alguns até que são banhados a ouro, a ponta, porque ela ajuda você na hora da coagulação. Então você coagula e não fica colando o tecido. O bipolar você se utiliza dessa maneira ele, como você utiliza uma pinça e outras coisas, e alguns como esse, tá vendo? Ele tem uma possibilidade aqui de você instalar um soro, e aí quanto você está coagulando, que vocês veem também na cirurgia que eu vou mostrando, o tempo todo tá jogando soro, às vezes com a seringa, mas ela vai gotejando também e evita com que fique pegando na ponta, que às vezes o que atrapalha na neurocirurgia é isso, você está coagulando e retirando o tumor, e às vezes ele fica aderido a algum tecido, né? Já que ele faz uma eletrocoagulação, né? Então é isso como, mais ou menos como se aquecesse e aí para de sangrar aquele vasinho, né? Isso ajuda para hemostasiar o tumor. E de um modo geral você tem vários tamanhos. Agora, às vezes você precisa de uma dessa, que é a mais longa. Então quando a gente fala o que a gente vai utilizar na cirurgia, a gente coloca isso, né? Uma das coisas que a gente pode colocar é esse, o bipolar. Esse também é semelhante, só que um bipolar mais curto. Aqui encaixa no fio que vai ficar lá na mesinha que a gente diz quanto a gente vai querer de coagulação. Então a gente diz o número que a gente quer, se é 30, 25, vai depender do aparelho, do equipamento, mas basicamente é isso. Como a gente coloca para funcionar, outra pergunta que fazem, tem duas formas, né? A forma mais comum desse bipolar é no pedal, né? Então você pisa no pedal e aí quando você vai pisando no pedal você vai coagulando. Por isso que às vezes quando você é residente ou que você começa ficam pedindo, né? Pisa, justamente isso, né? As pessoas que gostam de pisar lá própria, outras pedem para outra pessoa que está na cirurgia ajudando a pisar. Bipolar. Além do bipolar, a gente utiliza muito monopolar. O monopolar, de um modo geral, ele fica preso em outra bainha como essa aqui. Muitas dessas são reutilizáveis, então você só troca essa pontinha do monopolar. E algumas que quando você vai entrar numa cavidade, alguma coisa assim maior, você conecta. E principalmente para cirurgia de hipófise, às vezes você utiliza isso ou outros tipos endoscópicas, né? Você pode utilizar também alguns monopolares que eles estão mais prolongados, mais longos, né? Continuando aqui. Essa aqui é uma lâmina, tá vendo? Essa lâmina ajuda a gente a abrir a duramata, ela é mais longa, tá vendo? Tem vários tamanhos, vários formatos, às vezes a gente prende no próprio, tem um que você encaixa a lâmina de bisturi normal mesmo, mais comum que a gente utiliza e pode colocar, e às vezes você usa essa feather, que é uma lâmina própria para a gente fazer a abertura da duramata. Às vezes na cirurgia de hipófise a gente utiliza isso. E aqui, que é um dos que eu mais coloco lá no Instagram, né? As broquinhas, né? Então, quando a gente pede a broca, quando a gente fala o que vai utilizar, de um modo geral, a gente utiliza várias brocas, né? Como a gente define a broca que a gente vai utilizar? Só para vocês entenderem. Aqui é uma broca, tá vendo? Uma broca. Essa daqui é de 6 milímetros. A gente diz o tamanho dela baseado no tamanho dessa cabecinha aqui. Essa é uma broca que a gente diz que é uma broca cortante, tá vendo? Então a broca cortante a gente utiliza ela quando a gente quer abrir de forma rápida o osso.
Então, quando o osso está grosseiro ainda, tem gente que utiliza isso para fazer até o buraco de trepanação inicial na hora de uma craniotomia. A gente acaba utilizando o Tracute, que é mais longa, né? E o diâmetro maior, você faz um furo maior. A gente acha um pouquinho melhor para descolar, mas tanto faz. Aqui tem outra broca, tá vendo? Cortante também. Essa é uma broca de 5 milímetros. Tudo isso é o diâmetro da broca. E aqui tem uma broca de 4 milímetros. Todas essas três que eu coloquei, vou mostrar para vocês aqui em separado, são brocas cortantes. Júlio, como sabe que a broca é cortante? É porque ela é mais grosseira. Na hora que você vai abrir o osso, tudo isso, então, olhando aqui, a gente consegue ver como ela é mais grosseira, cortante. E tem a broca, que são essas aqui, a broca diamantada. Júlio, qual a diferença da broca diamantada? É que na hora que você vai fazer, essa é de 4 milímetros, essa aqui que eu tô na mão de 4, e essa outra de 3. Eu tô falando porque vem anotado nela. Olhando eu não consigo, só de olhar assim dizer não. Mas basicamente isso. Ah, por que pede uma maior ou uma menor? Depende do local onde você vai fazer. Às vezes você tem que drilar muito osso, principalmente cirurgia de hipófise. Aí às vezes você pede múltiplas brocas, ou também, a depender do local da craniotomia, como você quer fazer. Quanto mais você vai utilizando, principalmente a cortante diamantada, às vezes ela pede um pouquinho corte. Então às vezes quando você vai fazer muita trepanação e vai usar ele, você acaba utilizando mais de um. E às vezes a gente pede também porque a gente, quando faz a trepanação maior, nem sempre vai até o final. O ideal é que vá, mas às vezes fica um limitezinho e aí você acaba precisando drilar. Quando você pega aqui a diamantada, você vê claramente que ela é mais romba. Então ela não corta tão rápido. Por isso que você utiliza a outra para fazer o corte mais rápido. Quando está perto da Duramax, você está com alguma preocupação maior de ter uma lesão de dura, você utiliza essa. Acho que isso era o instrumental um pouquinho mais diferente que eu queria mostrar para vocês, que esses são mais difíceis de conseguir. Por isso que eu tenho muito vídeo aqui de mesa cirúrgica. Olha o vídeo de mesa cirúrgica da Mayara também, que está aqui. Mas esses são um pouquinho mais difíceis, que a gente tem que conseguir algum material que venceu, alguma coisa disso para a gente conseguir mostrar para vocês. Porque o resto é utilizado na cirurgia, acaba a maioria deles sendo descartado. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado.